6 erros que fazem você cair na malha fina. Tenho certeza que você não quer que a sua declaração vá cair numa malha fiscal, então acompanha comigo aqui, eu vou te trazer 6 questões que você precisa evitar aí na tua declaração de imposto de renda. Vamos juntas? Primeira de todas elas, a questão dos dependentes. Será que você declara corretamente os teus dependentes? Saiba que um dos principais erros cometidos que fazem o contribuinte para a malha é a omissão dos rendimentos dos dependentes. Às vezes você tem um filho maior, uma filha maior que já faz um estágio, já tem um rendimento assalariado e aí acaba esquecendo de colocar essa renda dentro da tua declaração. Isso faz com que automaticamente a tua declaração vá para a malha e consequentemente, você precisa pagar essa diferença do imposto ou então fazer uma retificação da declaração se ainda estiver dentro de um prazo hábil. Segundo ponto, fontes pagadoras e rendimentos. Às vezes você prestou algum serviço, principalmente como psicóloga, deu uma palestra, ministrou algum curso e acaba esquecendo de colocar aquele CNPJ que te pagou dentro da tua declaração. Ou então, até mesmo um cliente, um paciente teu que foi esquecido de colocar na declaração, e vou levar aqui como esquecimento. E claro, se esse paciente, se esse cliente declarou que te pagou, se essa fonte de renda informa que você recebeu esses valores, automaticamente vai haver um cruzamento de dados e a Receita Federal vai sentir a ausência dessa renda na tua declaração. Consequência disso, malha fina. Então, muito cuidado a esse segundo ponto. Vamos ao terceiro ponto, despesas dedutíveis de educação e despesas médicas. Esse também é um dos grandes motivos que levam as pessoas, os contribuintes, a caírem na malha fina. Muitas vezes, os contribuintes acabam informando despesas médicas maiores do que as despesas reais. Isso é muito comum, Pois os valores para esse setor não possuem limites, então, erroneamente, os contribuintes acabam engordando os seus números. Isso está totalmente incorreto, totalmente ilegal, é uma omissão e, na verdade, é uma fraude perante a declaração de imposto de renda, faz com que você vá para a malha e, se for descoberto uma fraude mesmo, as penalidades são altíssimas. Então, não entra nessa. Quando a Receita Federal realiza o cruzamento de dados, com a parte de declaração médica, por exemplo, médicos, laboratórios, planos de saúde, clínicas em geral, já informaram para a Receita Federal o quanto você pagou. Então não adianta tentar aumentar esses valores por aí que não faz o menor sentido. Faça os lançamentos das despesas que você tem comprovadas com CPF, com CNPJ, com nota, com recibo, e aí sim fique tranquila com relação a isso. A minha dica aqui, a minha sugestão é que você guarde os documentos relacionados à despesa médica por um prazo de 5 anos. Isso porque a Receita pode solicitar aí dentro desse período de tempo, por mais 5 anos para frente, essas despesas por aí. Quarto ponto, bens e doações, O que pode ter de errado? Comprou imóveis ainda em construção ou imóveis a prazo? Esses valores, eles também precisam ser informados. Muitas vezes as pessoas acham que precisam declarar no imposto de renda somente depois da escritura da propriedade. Não, você tem um contrato de compra e venda, você adquiriu um terreno, está fazendo uma obra, precisa fazer a declaração desse bem, desse patrimônio, do jeito que ele está hoje para você. Veículos recebidos, por exemplo, pelos pais em forma de doação, os pais deram um carro para o filho, para a filha, também precisam ser declarados. E aí, nesse caso, ainda tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Doações. Se ainda existir posse desses veículos, declare corretamente. Doações precisam ser tributadas pelo recebedor e pelo pagador, por quem está doando. Então, as duas declarações precisam estar casadas, Quem doa e quem recebe precisa informar as duas partes aí desse acordo. Separei aqui para você uma lista do que precisa ser declarado dentro do imposto de renda. Então, a parte de bens, contas bancárias e aplicações financeiras maiores do que R$ 140, eu sugiro que você coloque todas as contas bancárias, porque mesmo que tenha um valor menor, no ano seguinte você não esquece delas. Veículos automotores, todos os bens dessa natureza. Ações e cotas da empresa também precisam ser declaradas. Ouro, Se você tem joias, ouro, ativo financeiro, também precisa ser declarado. E todos os bens móveis e direitos cuja aquisição de valor seja superior a 5 mil. Isso é o que diz a regra. No meu ponto de vista aqui como contador, eu te oriento a declarar
tudo que você tem. Não deixa nada de fora, né? Afinal de contas, você paga imposto sobre a renda e não sobre o patrimônio. O patrimônio você paga imposto se você tem um ganho de capital, se você tem outras questões envolvidas. Então, nessa parte de bens, eu sugiro que você fuja desse erro aí comum. Quinto ponto aqui de erro nos lançamentos. Na declaração de imposto de renda pessoa física, você deve prestar muita atenção aos detalhes e aos números. Um dos pontos mais críticos que você precisa ter aí na tua declaração é a questão dos lançamentos e das informações colocadas. É essencial que você informe todos os dados de maneira correta, completas, principalmente os valores referentes a número, por exemplo, do informe de rendimentos, o número que o teu cliente pagou para você, né, o teu paciente, mensalmente, isso vai entrar dentro do livro caixa. Esses números eles precisam estar corretos, sem erros, porque o teu cliente, o teu paciente também vai declarar. Então, esse cruzamento de dados entre a tua declaração e a dele precisa ser 100%, precisa fechar aí. Lembre-se que qualquer erro, inclusive de centavos, é motivo de malha fina, né? Então, sabemos que o leão é feroz, você não quer passar por isso por aí. Sexto e último ponto, conferência e revisão. Desde sempre, né, eu sempre bato nessa tecla sobre a importância de rever tudo aquilo que foi lançado e está prestes a ser declarado ao fisco. Aqui na Psiconte nós temos o costume de enviar uma prévia da declaração do imposto de renda para que o cliente faça a conferência e aí, claro, depois disso ele dá autorização para que a gente transmita esses dados para a Receita Federal. E é necessário fazer toda a revisão, né? Desde as rendas recebidas, desde os rendimentos isentos recebidos, rendimentos de aplicação financeira, depois passa pelos pagamentos efetuados, né? Toda a listagem de escola, enfim, todos os pagamentos efetuados ali dentro da declaração, né? Escola, educação, plano de saúde, né? Gastos com saúde, educação, tudo isso entra dentro dessa conferência geral. E depois a parte patrimonial. Então, entradas, né, receitas, a parte de saídas de despesas, que é o que vai deduzir ali do imposto de renda, a parte do patrimônio e, claro, né, o psicólogo não pode esquecer de forma alguma de fazer o seu livro caixa de maneira adequada, porque é pelo livro caixa que você vai ter resultado menor aí na alíquota na tributação do imposto, porque você vai utilizar as despesas dedutíveis. Tem aqui no meu canal outros vídeos que eu falo exclusivamente do livro caixa. Então, vai até lá, assista e aproveite esse conteúdo. Nosso resumo aqui dos 6 principais erros que você pode cometer. Dependentes, não esqueça de declarar erro número 1, omitir os rendimentos, né, dos seus dependentes, precisa constar. Segundo, fontes pagadoras e os consequentes rendimentos, então pagamento por serviço, prolabore, salário, aluguel, tudo isso tem que constar. Terceiro, as despesas dedutíveis de educação e médicas, elas precisam ser lançadas corretamente e você precisa guardar os comprovantes aí por um período de 5 anos. Quarto ponto, bens e doações. Você é obrigado a entregar a declaração contendo todo o teu patrimônio, independente se você tem mais de 300 mil de patrimônio ou menos. É obrigatório, está contribuinte obrigado à entrega da declaração, precisa preencher a parte patrimonial também. Quinto ponto, precisão nos lançamentos e informações, não deixe passar nada, não deixe que isso, que você não confira a sua declaração. E sexto, revisão total em todos os processos. O que eu quero, para você que ficou até aqui agora, eu quero te trazer uma dica bem essencial, né? No momento de passar a declaração, confira se os seus dados estão corretos. Seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Porque o que eu tenho acompanhado por aqui? Muitas vezes existem clientes que acabam não entregando a declaração, ficando sem o endereço atualizado, sem um contato com a Receita Federal, e ali depois de 4, 5 anos descobrem que a declaração lá de trás estava em malha, que não tem mais condições de retificar essa declaração, porque já passou o prazo legal, e ainda por cima tem multa lá para pagar. Então, muito cuidado com a tua declaração de imposto de renda, ela traduz quem você é como contribuinte aqui no Brasil. Obrigada por ter ficado até aqui. Lembra de curtir o vídeo, de assinar o nosso canal e, claro, eu desejo que você fique muito bem, que você faça bem o seu trabalho e, consequentemente, que ganhe muito dinheiro por aí. Até o próximo vídeo.